Muito bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos ouvintes. Segundo vídeo do canal aqui, mais um daqueles sem intuito nenhum, que eu vou começar de um ponto e não tenho onde chegar. Mas eu tenho uma história pra contar e aí se tiver algum ensinamento ali, lição da conversa, vocês que tiram aí pela parte de vocês mesmo, né? Hoje eu escolhi uma partida aqui, vocês vão ver. Eu tô contra um Tryndamere de Shen, como sempre. Mas essa partida aí eu começo perdendo muito. Então é tipo assim, uma metalinguagem, sabe? Pra inspiração. Esse dia eu tava muito mal, jogando muito mal. Sei lá, se eu tava meio avoado, tava jogando burro. Aí eu comecei perdendo, tive resiliência, consegui virar a minha vantagem. Então fiquem com esse ensinamento aí também. Vamos lá. Eu sou o Mono Champion que vos fala. E vocês podem me chamar de Perereco, que é meu nome aí do joguinho. Cara, o que eu tô querendo falar aqui hoje? Eu vou falar sobre amizades. Eu sempre fui uma pessoa de muitos amigos, mas nenhum amigo muito próximo assim, sabe? Acho que grande parte aí das pessoas tem aquele amigo que fala, pô, esse cara aqui é tipo um irmão pra mim. Eu não tenho muito isso, mas eu tenho muitos amigos de muitos nichos e coisas. O amigo da academia, o amigo do trabalho, o amigo de não sei o que, tal. E eu sou meio que assim. Só que desde de adolescente, eu já tive, assim, os meus amigos de ser muito amigo, assim. Quando eu era criancinha mesmo, eu estudei numa escola primeiro, até o quinto ano do fundamental. E eu tinha ali meu grupinho de 2 pessoas ali que eu era muito amigo deles. Hoje em dia eu ainda falo com eles, mas é aquela coisa, depois de ter se afastado, a gente não é tão parceiro assim, sabe? Quando os caras vão sair fazer alguma coisa, não necessariamente eles lembram de mim, mas a gente se fala, de vez em quando a gente joga alguma coisa. Mas aí beleza, eles gostavam da mesma coisa que eu, era legal, a gente jogava Clube Penguin junto. Clube Penguin que foi um grande formador de personalidade pra mim, pra muita gente aí, imagino. Eu tenho inclusive uma tatuagem do Clube Penguin que eu fiz junto com o meu primo. Beleza. Depois dessa escola aí, eu fui pra uma nova escola e eu fiz os primeiros amigos ali. Era de novo um grupinho de 3 pessoas, por incrível que pareça. E uma delas eu vou chamar de o Manito, um desses amigos. Porque o outro, ele saiu rápido assim da escola. Logo no ano seguinte a gente já não tinha mais contato. Então eu segui sendo amigo só do Manito. O Manito, assim, eu era muito amigo dele. A gente vivia um indo na casa do outro. Ele ia na minha casa, a gente jogava LOL. Inclusive nessa época aí que eu comecei a pegar firme no LoL, eu fiz ele aprender a jogar também. Pô, o bichão não sabia nada, mano. Comprava jogando de Dr. Mundo, não comprava item e falava que não precisava de item pra ser bom, porque ele ganhava no dedo. Aí ele jogava de Dr. Mundo, aí eu xingava ele porque ele não comprava item, aí ele voltava pra base e voltava pra lane só de pote de mana. Cheio de pote de mana. Lotado. E falava, pronto, comprei. De Dr. Mundo, tá? Com poção de mana. Mas enfim. Aí eu era muito amigo desse cara, do Manito. Aí, depois de um tempo, acho que passou, sei lá, questão de 1 ano ali. Não, acho que 6 meses, pra falar a verdade. Acho que no meio do, do período escolar, assim, chegou um moleque novo na sala. E esse moleque novo, ele era mais, tipo assim, moleque de vila, assim, pá, vivência. Enquanto eu era o carinha enrustido ali, criado com vó, todo nerd. E o moleque era, tipo, mais pá ali, né? Ele tinha mais aura. Ele farmava um pouquinho. Aí, o Manito começou a se aproximar desse cara aí. E virou um amigo dele. E, tipo, meio que depois disso, eu fiquei muito avulso. E eu até me aproximei de outras pessoas, mas eu nunca me identifiquei muito com alguém. Não consegui firmar uma amizade tão próxima assim. E eu sempre fui aquele cara na sala de aula que é tipo um mascote da sala, sabe? Eu me enturmo com todos os grupinhos, só que não tô muito dentro de nenhum, sabe? Faço a sala toda rir, eu era meio bobão, mas não tô em um grupinho específico. E tipo assim, não foi só um afastamento, assim, a gente não só se afastou,
Mas foi um bagulho bizarro que até hoje eu nunca entendi o que aconteceu entre eu e o Manito, que ele simplesmente começou a me ignorar. Tipo, um dia da escola, ele sentou longe de mim. Eu falei, e aí, mano, o que você veio sentar aqui? E ele não me respondia, nem olhava pra minha cara, fingia que eu não existia. E eu nunca entendi isso, cara. E foi questão de, tipo, um ano dele assim, aí, sei lá, voltou da escola, das férias, e, tipo, voltou não ao normal, mas voltou a se direcionar a palavra a mim. E eu nunca entendi, até hoje. Não sei qual que é a resposta disso, se eu tinha feito alguma coisa pra ele, e nunca tive essa resposta. Mas por incrível que pareça, hoje eu não falo mais com ele. Vocês vão saber o porquê, que eu vou contar essa história ainda. Olha isso, pelo amor de Deus, eu tava jogando muito mal. Mas enfim, superação, né? Resiliência pra seguir forte aí e ganhar as partidas. Hoje em dia eu não falo mais com ele, vocês vão entender o porquê, sem spoilers. Mas, por incrível que pareça, esse amigo dele, que era mais rua, eu falo hoje e ele é muito gente fina. Ainda convivo com ele, assim, a gente joga bola junto, pá. Mas aí o que aconteceu? Foi dando um tempo, cara. Eu fui tomando algumas escolhas erradas e eu era meio atentado, pra falar a verdade. Eu ainda vou contar aqui em outros vídeos as minhas peripécias na escola, mas eu tive mais de 10 advertências nessa escola que eu estudei. E então, assim, não era muito santo, assim. Mas também eu nunca cometi nenhum crime, né? Vamos combinar. Era só retardadice mesmo de adolescente. Sei lá se eu era meio carente também. Vai saber. Mas enfim. Eu tô falando muito enfim, né? Tem que consertar isso aí. Esses vícios de linguagem. Até que, depois de um tempo, quando a gente chegou no nono ano, assim, eu tava me sentindo muito deslocado, porque eu não tinha muito amigo ali e tinha acontecido uns negócios também, umas coisas tipo. Olha o nível da retardadice do ser humano também, né? Eu gostava de uma menina da sala ali e eu meio que fazia piada. Eu acho que eu sempre fui um cara da ironia, mitadas. E nem sempre as pessoas, tipo, entendiam minha ironia. Tipo, eu sempre me fiz muito de burro também, às vezes. E sempre, pra mim, sempre foi muito claro que eu era meio que um personagem, sabe? Mas pras outras pessoas, não. E, tipo, isso não é culpa delas. E, e aí eu acho que eu fui sempre brincando com o fato de eu gostar dessa menina, falando umas coisas assim. Mas eu nunca cheguei nem a conversar com ela. E por ela ser amiga do pessoal da sala, o pessoal foi meio que se afastando de mim, assim. Porque eu parecia um psicopata atrás dela. Cabe mais detalhes, assim, em algum outro vídeo, mas o vídeo agora não é sobre isso. Mas eu sinto que eu errei, eu tinha até vontade de me desculpar um tempo depois, mas, enfim, não tenho mais contato e não... É só seguir em frente. Mas, cara, eu acho que eu só não teve maldade, só não fui compreendido, talvez. E... E aí, depois disso, cara, por estar tão distante, assim, do pessoal da minha sala e tal, o Manito, ele ia se mudar, acho que do nono ano do ensino médio. Ele ia se mudar pra uma outra escola junto com o grupinho dele e tal. E por eu não ter vínculo com ninguém da sala e já ter tido quando eu era mais novo, com o Manito, e não tá mais tão próximo, por exemplo, eu acho que eu tentei manter esse vínculo, assim, pra não ficar tão sozinho lá também. E eu fui meio que, não sei se convidado a me retirar da escola, mas eu tive um puxão de orelha que, caso eu fosse continuar lá, era pra eu me endireitar. O diretor meio que tive essa conversa com ele. E aí eu preferi sair mesmo. E quando eu fui pra essa outra escola, cara, eu me afundei completamente, porque se eu não tinha amigo na outra, nessa daí, cara, foi pior ainda. Porque como eu andava com o Manito, eles eram a galera da várzea da sala de aula. E o restante da sala era tudo mulher, quase não tinha homem na sala. E as meninas não gostavam de mim, porque eu era desse grupinho. Só que esse grupinho também não me considerava. E sabe, eu tinha até tentei algumas vezes tentar me aproximar dos outros grupos, mas eu acho que eu nunca me identifiquei e nunca, sei lá, nunca bateu assim o santo, ou nunca tive uma conversa interessante, os gostos, e eu me identificava com os gostos, as conversas, os temas que esse outro pessoal fazia. O grupinho do Manito. Então, assim, eu me identificava com as coisas que eles faziam e com as conversas que eles faziam.
E eu tentava o tempo todo me enturmar, ficava forçando, assim, a proximidade e tal. E nunca deu certo. Nunca consegui ter uma proximidade assim, também porque eles nunca deixaram, pra falar a verdade. Eles eram muito fechados entre eles, e eu acho que eu sempre fui feito meio que de chacota ali. Até que eu fui meio que percebendo isso e fui parando de me esforçar, sabe, pra estar próximo desse grupo. E depois disso, eu comecei a almoçar sozinho, o pessoal, sabe, o que que acontecia, né? A escola era integral, a gente tinha um horário de almoço, e o pessoal, eles sempre se organizavam pra ir almoçar junto e nunca me avisavam. Aí eu, às vezes, não levava dinheiro, aí eles falavam em cima da hora, assim, só pra não ficar chato, falava, a gente tá indo em tal lugar. Ah, beleza. Aí, tipo, teve aniversário de um deles lá, eles se organizaram até com o pessoal da antiga escola pra ir todo mundo no McDonald's e ninguém me avisou. Aí no mesmo dia eles falaram, você não quer ir também? E eu tava sem dinheiro, e mesmo assim eu fui porque eu queria fazer parte daquilo, sabe? Meio burro, né? Mas enfim. Aí depois, acho que eu não completei nenhum ano inteiro nessa escola. Eu fiquei, acho que 6 meses, depois que a gente entrou de férias, eu quis sair da escola. E eu fui pra uma escola pública, porque minha mãe tava meio que pagando à toa a escola particular, porque eu não tava tendo vontade nenhuma de ir assim, porque eu ia pra ficar dormindo na sala de aula, porque ninguém falava comigo, aí no horário do almoço eu ficava sozinho também, e não tava querendo ir mais. E depois de um tempo, eu meio que fui tentando me aproximar de outras pessoas, sabe? Fiz amizades de fora da escola e tal, mas aquela coisa, nunca tendo uma parceria ali. E hoje em dia eu tenho alguns amigos que eu trouxe lá da primeira escola, que eu saí meio como renegado. Só que, ainda assim, sabe, todo mundo tem a sua vida própria ali, todo mundo, pô, os caras já evoluíram tanto, assim, na vida, estão quase casados e tá todo mundo vivendo a sua vida. E eu tô aqui meio sozinho, sabe? Então, voltando pra história principal. Na história principal lá. Até que eu fui pra escola pública. Na escola pública eu voltei a varzear. Só que, cara, a escola pública eu acho que me entreteve por um tempo. Não agregou muita coisa a mim, porque realmente o ensino é muito, muito inferior, assim. Eu sempre tentei colaborar na sala de aula com as aulas por ver a dificuldade dos professores, assim, até com o material, sabe? E depois de um tempo, eu voltei para uma escola particular, porque eu tinha feito amizade com o pessoal de fora da escola, que me incentivou a ir para essa outra. E eu fui para essa outra escola e foi bom, assim. Até que entrou a pandemia, né? E a pandemia meio que fudeu tudo. Eu sinto que eu tenho eu sinto que hoje eu tenho um envelhecimento, assim, tardio, uma adolescência tardia, né? Já tenho mais de 20 anos, só que eu tenho a sensação de ainda não ter. Eu acho que tem uma virada de chave quando você tá no terceiro ano do ensino médio e você passa por aquela cerimônia, assim, a formatura, a despedida entre o pessoal, aquela cerimônia de decidir o que você vai seguir, cada um vai seguir. E eu acho que eu não tive isso, cara. E eu acho que isso influencia muito alguns gostos que eu tenho, alguns comportamentos, assim, que eu acho que vem de uma adolescência meio tardia. Mas foi a pandemia, e aí a pandemia me afastou até do pessoal desse colégio, que eu tinha entrado por último. Então, a mesma coisa, eu trago algumas pessoas de lá, mas ninguém tão próximo, assim, falo só de alguns assuntos específicos. Então eu tenho a sensação de que eu não tenho muito amigo que eu posso contar o tempo todo, sabe? Se tem um dia que eu tô querendo sair, que eu tô querendo fazer alguma coisa, conversar, talvez o pessoal não esteja disponível, porque sinto que eu não sou prioridade pra ninguém, sabe? Nesse período de pandemia eu até conheci uma pessoa, namorei por uns 4 anos e tal, mas um pouco antes, voltando, o centro da conversa é a amizade, né? Não vou deixar de focar aqui. O que aconteceu? O Manito, como eu tinha essa proximidade com ele, ele tinha senhas de todas as minhas coisas.
de LoL e tal. Porque meio que é tudo a mesma senha desde pequeno, assim, desde criança. E, cara, teve um dia, durante a pandemia, eu simplesmente acordei, acho que 4 horas da manhã, com um colega ligando, falando assim, cara, o que você tá fazendo? E eu falei, eu não sei, não sei. Não sei o que eu tô fazendo, eu tô dormindo. Aí ele falou, pô, você tá na minha partida aqui do LoL e tá trolando, sendo racista no chat. E eu falei, oxe, eu não fiz isso. E aí ele ligou a câmera, assim, da chamada do WhatsApp, mostrou, era minha conta, tava jogando de Blitzcrank numa ranked com ele e com um feitiço todo zoado, se matando, xingando a galera no chat. E aí quando eu fui tentar entrar na minha conta, apareceu que eu tava banido. Eles simplesmente todos os meus reembolsos foram gastos, gastaram todo o RP e o IP que eu tinha na conta, mudaram meu nick e criaram outra. Olha o cinismo, né? Criaram outra conta com o meu nick pra eu não conseguir. Na época não dava pra ter duas pessoas com o mesmo nick no LoL. Eles mudaram o nick da minha conta, depois criaram outra com o meu nick original pra eu não conseguir pegar de volta. Então, assim, foi bem cuzão, sabe? E o que mais me chocou, assim, é porque eu sempre tive a sensação de que eu era amigo deles. E não que eles fariam isso comigo, não como se eu tivesse devendo alguma coisa pra eles, que a gente tivesse saído tretado, que eles fossem fazer isso em algum momento, porque... Não, a gente era amigo. E rolou isso daí. E eu mandei mensagem, lógico, pra mim não tinha como eu saber na hora quem que tinha sido. E eu fui mandando mensagem de um em um, perguntando, pô, cara, quem que fez isso? E eles cada um meio que dava uma resposta diferente. E às vezes por citar uns aos outros, eu fui meio que entendendo que de fato era eles e algum deles estava mentindo, sabe? Era tipo, pô, quem que foi? Ah, eu e o Manito não fomos porque ele tava comigo até agora. Aí o Manito falava, pô, acabei de acordar. Como? Então por que ele tava com o cara até agora se ele acabou de acordar? E aí eu fui meio que entendendo. Até que teve um colega meu que tava meio que no grupo do WhatsApp deles, como um membro fantasma ali, que mandou print pra mim. Avisando, falando que os caras estavam mexendo na minha conta e tal. Mandou print dos caras conversando e dando risada. E tipo, falando, pô, ele não curtiu, mano. E eles falando, ah, foda-se ele. E desse jeito mesmo. E aí eu mandei mensagem pra todos eles falando, pô, eu queria que alguém pagasse o desban da minha conta. E apagassem a conta que vocês criaram com o meu nome. E eles só falavam que não foram eles. E aí eu cheguei até a mandar a print e os caras só desdenhavam. E aí qual que foi a minha solução? Beleza, vocês não estão querendo resolver, eu vou mandar mensagem pra mãe de todo mundo. E fui mandando, de um em um, no Facebook. Cara, o que aconteceu? Eu sei que teve algumas mães, assim, que me deram muita razão. A maioria, assim, me deram razão, pediram desculpa, falaram que ia conversar com eles pra resolver. E principalmente um, assim, que é o... Pô, eu vou chamar de Bisão. O Bisão, ele... Eu mandei mensagem pro irmão dele, ele pediu desculpa e ficou bem puto, falou, não vai ficar assim não, você vai ter seu negócio de volta. E foi conversar com ele e ele pagou por inteiro o desban da minha conta, por incrível que pareça. Pagou por inteiro e, na verdade, quem tava mais envolvido nisso era o Manito, que era meu amigo de quando eu era criança lá, que fez tudo aquilo. E quando eu fui cobrar a mãe dele, ela falou assim, vou conversar com ele. E ele me mandou uma mensagem surtando, falando assim, pô, a gente tem 18 anos, você vai mesmo querer resolver um negócio igual criança falando com a minha mãe? Pô, irmão, eu tentei conversar com você, cara, e você meteu o louco, não quis pular na bala, ficou mentindo. Primeiro, por que você fez isso, né? Pô, bizarro. E aí,
Depois de um tempo, acho que no fim do dia, a mãe dele mandou mensagem falando assim: Olha, conversei com ele, mas eu não vou me meter nessa briga por conta de jogo. Ele me explicou aqui que é porque vocês dois têm uma rixa de um querer ser melhor que o outro no LoL. E eu não quero interferir isso. Briga de jogo fica entre vocês. E sabe, não foi questão de jogo. E até hoje eu tenho esse sentimento de que todo mundo invalidou essa treta. Até hoje, quando eu conto isso, eu falo que meio que foi por conta de uma conta de LoL. O pessoal meio que desdenha, sabe? Porque, pô, é ridículo você brigar com alguém por conta de LoL mesmo, sabe? Até é como se brigar por conta de futebol, só que pior ainda, sabe? E só que o pessoal desdenha porque não entende que não foi a questão do jogo, mas eu me senti muito traído, sabe? Foi numa época da pandemia que eu não tava conversando com ninguém, eu tava muito sozinho em casa. Eu jogava o tempo todo sozinho, não conversava com ninguém, só ficava meio que entre minha família ali. E minha família nunca foi muito presente, assim, carinhosa, uma família de trocar carinho, de se abraçar. E aí eu me sentia muito, muito sozinho o tempo todo. E o pessoal fez isso comigo, eu me senti muito traído. Tinha um dos moleques desse grupinho, inclusive, eu vou chamar ele de Alfafa. O Alfafa, ele era um dos mais novos, assim, eu acho que nessa treta aí ele devia ter uns 15 anos. E todo mundo lá com 18. Pô, ele era mais novo e foi meio que eu que apresentei todos os moleques pra ele. Só que ele sempre foi meio paga-pau por ser alguém mais novo, assim. E ele fez isso comigo e ficava meio que um dos que mais meteu o louco, não sabia mentir e só falava groselha, depois veio querer cobrar, me ameaçar. Depois encontrei com ele pessoalmente várias e várias vezes, só que ele me via e atravessava a rua. Eu sou mais bundão que todo mundo, só que a galera que me ameaçava, me ameaçou nessa época aí, depois quando me encontrou nunca vieram me encher o saco nem nada. Mas, cara, é um bagulho que me pega até hoje, sabe? Então, eu me questiono se eu fiz as escolhas erradas, se eu fiz as amizades erradas pra hoje em dia não ter muita proximidade. Mas eu acho que no presente ali da época, quando eu tava na escola, com essa proximidade toda, eu achava que era o que fazia sentido, porque meio que eu acho que eu não ia estar feliz também convivendo e fazendo amizade com aquele outro pessoal que eu não me identificava. Então eu tava tentando me esforçar pra ser amigo desse pessoal que gostava das mesmas coisas que eu. E eles nunca foram muito receptivos, né? E pra você ver como eles levaram essa treta até muito tempo depois. E depois disso ainda eles ironizavam muito. Usavam foto minha, criança, no Discord. Pô, é muita infantilidade, né, cara? É bizarro. E aí hoje eu me sinto muito deslocado também. Depois da faculdade eu fiz muitos amigos também. E recentemente aconteceu uma situação meio chata. Pô, eu vou ter um corte aqui, um jump cut na minha vida. Pra gente deixar de... Esquece o pessoal da escola, agora o pessoal da faculdade. Porque nessa época, quando eu tava meio que amigo do pessoal da faculdade, não tinha ninguém da escola próximo de mim, assim. E na faculdade eu fiz esses amigos... Opa, tá passando um avião aqui. Eu fiz esses amigos na faculdade e a gente ficou muito, muito próximo. Eu tenho um carinho enorme por esse pessoal. É um pessoal aqui da minha cidade mesmo. E depois de um tempo, depois de muito, muito tempo, na verdade, eu me formei, acho que faz 2 anos ou 3 que eu me formei. E a gente até hoje é amigo, conversa bastante. Só que teve uma época, agora próximo do meu aniversário, eu nunca fui de comemorar aniversário. Eu já fiz algumas festas, mas nunca saiu como eu queria também, nunca consegui juntar todo mundo. Quando eu era pequeno, sempre tinha alguém que fazia aniversário na mesma época que eu, e aí o pessoal meio que não ia no meu aniversário, ia no da outra pessoa, eu fui meio que desgostando de aniversário, e fui meio que abrindo mão disso. E aí, só que esse ano eu tava, por estar meio afastado, não tá tendo muita amizade com ninguém, eu falei, cara, hoje eu acho que eu quero fazer uma festa. E tava meio que organizando do pessoal vir aqui. Só que eu acho que eu cometi o erro de estar muito ansioso e chamando todo mundo, sei lá, muito desesperado, não sei.
Mas eu tava meio que animando bastante e chamando bastante gente e tal. Tava tentando ver quem vinha também pra comprar comida. E, e aí tinha duas dessas pessoas que eram da faculdade, não estavam. Elas animaram, só que aí no dia que eu fui. O meu aniversário era no sábado, na quarta-feira, eu liguei pra uma delas. Foi literalmente assim, ó. Eu liguei pra pessoa, aí a pessoa. Eu desliguei e falei, não, vou ligar de vídeo. Porque é engraçado, sei lá, eu tava achando que eu ia ser engraçado. E por eu estar querendo uma resposta imediata, eu tava meio ansioso querendo uma resposta imediata. Não que eu estivesse na razão, porque eu realmente acho que eu enchi o saco. E aí ela não me atendeu. Ela recusou a chamada. Aí eu liguei de novo, só que em ligação normal. E aí ela recusou e me mandou mensagem. Pô, eu tô no cinema. E aí eu falei, ah tá, foi mal. E aí depois, acho que 2 horas depois, ela começou a me mandar um monte de mensagem falando que eu fui muito inconveniente, que eu tava invadindo o espaço dela, que foi muito constrangedor eu ligar pra ela quando ela tava no cinema, que atrapalhei ela e tal. E assim, não sei se essa pessoa tava num date, sei lá. Mas, pô, não tinha como eu saber, sabe? E eu achei meio desproporcional. Não só como foi essa conversa, a forma que ela falou que eu fui tão inconveniente, mas eu fiquei muito chateado depois porque eu fui me desculpar, ela não me respondeu. Depois eu mandei algumas mensagens pra falar do meu aniversário, ela não tava me respondendo também. Até que passou pelo meu aniversário e ela não me deu parabéns também. Então eu fiquei muito, muito chateado. Tipo, não sei, não tava esperando e. Nossa, sei lá, não sei nem expressar meio que como que foi isso. Mas foi meio estranho. E aí tinha outra pessoa também dessas que eu tava bem próximo que. Pô, ela tinha. Recentemente tava começando a namorar, sabe? E tipo, não. Pô, sei lá. Eu não tenho problema nenhum com isso. Ou. é, não sei nem como expressar isso, mas pode ser, tem gente que leva a mal, né, não curte, mas tava tudo normal, por enquanto. Até que teve essa. Eu fiz meio que o convite formal pra gente ir no meu aniversário e ela topou. Aí depois, quando faltava uma semana, o pessoal comentou não, nessa quarta-feira ainda. Eu comecei, nessa mesma quarta-feira que foi o lance do cinema, eu tentei mandar mensagem pra ela, ela não me respondeu pra confirmar a presença. Aí eu tentei ligar, ela não me respondeu também, mandei mensagem no Instagram, no Discord, tentei ligar no Discord, ela tava online e tudo. E aí ela só ignorou mesmo. E aí, acho que na sexta-feira, alguém perguntou no nosso grupo lá, vocês vão no aniversário do Gabriel? E ela respondeu, nhé. E não me respondeu, não falou pra mim. E até teve um outro amigo dela que eu tinha convidado, que ele me falou, pô, eu não vou porque ela não vai também. Não, pô, sei lá, não me avisou e também não me deu parabéns no meu aniversário. Eu achei que o pessoal tava bravo comigo. Pensei que eu tinha perdido esses amigos. Só que depois, acho que deu uns 2 meses de sem falar com eles, que ela me chamou pro aniversário dela de novo e. Sei lá. Acho que vocês estão sendo meus terapeutas aqui. Tô só me expressando mesmo e postar esse vídeo. Eu falei que, quando eu tava começando o vídeo, né, que era um vídeo que começava de um ponto zero e não tinha objetivo pra chegar em lugar nenhum. E a gente não chegou em lugar nenhum mesmo. Eu só quis falar de como tá a minha situação, assim, com amizades hoje. E eu tenho me sentido bem sozinho. Eu fico entrando em Discord, assim, dessas amizades mais distantes que eu tenho. E, infelizmente, eu não faço parte de grupo nenhum, assim. Eu só tô de vez em quando em um, de vez em quando no outro. E quando o pessoal sai, eles nem lembram de mim pra sair, sabe? Então, é. E, e mesmo, tipo, eu sinto que eu não tenho. Atualmente, eu tô me sentindo uma pessoa muito insegura, com medo de acontecer alguma coisa na minha vida. Eu tenho muito medo disso. No sentido de, pô, eu perdi um gato recentemente, era meu gatinho, e ele era muito parceiro. Era meu acolhimento ali pra tudo, sabe? E eu tenho ainda outros gatinhos que também são muito próximos. Cara, eu tenho muito medo de perder o próximo, porque eu acho que eu não vou ter
meio que essa sustentação, eu não vou ter esse apoio e eu tenho muito medo de acontecer alguma coisa porque eu não vou ter. Em casa, eu falei que minha família não é próxima de nada, não me ensinou a demonstrar sentimentos, a conversar com eles. E quando eu perder esse gatinho, eu não sei o que eu vou fazer, cara. Ou quando, sei lá, meu trabalho, eu perder o trabalho, o que que eu vou fazer? Eu sinto que eu não tenho proximidade, mais liberdade de conversar com esses amigos, com um amigo nenhum. Não vou ter alguém disponível, sabe? E eu continuo só me sentindo muito sozinho. Mas eu tô tentando fazer amizade, conhecer gente nova. Tô até pensando, na verdade, em abrir mão do que eu trabalho hoje pra tentar ir pra um trabalho que eu tenha mais contato social. São muitas dúvidas. E eu não sei se você se identifica aí comigo, até de forma superficial ou com alguma coisinha que eu contei aí. Mas deixa aí nos comentários pra mim. Eu vou ficar bem feliz. O último vídeo eu fiquei muito, muito feliz que teve um comentário de uma pessoa que falou que acabou parando de prestar atenção no que eu falei e começou a prestar atenção só na gameplay e ia começar a jogar LoL por causa de mim. Eu gostei bastante disso. E foi tipo, tinha uma visualização no vídeo e teve um comentário dessa pessoa. Eu fiquei bem feliz. Então, era aqui ó, Dairemiri. Eu não sei como que lê esse nome. 3860. O nome da pessoa no YouTube. Mas eu fiquei muito feliz. Então, se você quiser comentar, deixar um like, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal, fica à vontade. É só uma conversa sem objetivo nenhum e os vídeos vão continuar sendo assim, tá bom? Obrigado, viu, pessoal? Fica aí com a vitória de superação aí. Ainda busco a superação na vida, mas no League of Legends eu tive aí, ó. Abraço, gente. Obrigadão por ter ficado até aqui.